Analisamos as medidas do PEC com a presença em estúdio de Pedro Gonçalves, economista. Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui. O Governo prevê agora uma recessão de 0,9 contra as anteriores previsões de crescimento de 0,2. Aproxima-se assim das projeções europeias. Será ainda um cenário otimista? Eu penso que ainda tem algum grau de otimismo, está acima de todos os organismos internacionais. Não contempla ainda o impacto destas medidas, e será grande. Há aqui medidas que, do ponto de vista económico, têm impacto grande, nomeadamente as pensões, e, portanto, pode estar ainda no lado otimista da projeção. Não é muito cauteloso, se calhar o Governo devia ser um bocadinho mais cauteloso na projeção que faz agora neste PEC 4, mas também já vimos que tivemos um orçamento em outubro, temos um PEC em março, se calhar vamos ter que rever ao longo do ano, porque estamos claramente a ficar... Os nossos planos estão muito atrás das execuções e da capacidade de nos credibilizarmos junto aos mercados, e isso vai implicar constantes revisões. O Governo podia aproveitar esta altura para traçar um cenário mais realista e passar precisamente essa mensagem de credibilização para os mercados? Eu acho que devia aproveitar, já é difícil. Já vamos no PEC 4, se calhar ainda vamos precisar de outro ou mais outros. Estamos constantemente a mudar as medidas. As medidas que anunciamos, pois, na realidade, não são bem aquelas. Relembro a questão do arrendamento, e a proposta em outubro era rever o arrendamento, a proposta inicial do PEC era rever o arrendamento. Afinal, não vamos rever o arrendamento, vamos mexer numa pequeníssima parte do arrendamento posterior a 1990, e vamos mexer a ação dos PEIs. Não se vai mexer no arrendamento antigo, não se vai intervir nesse arrendamento congelado, onde, como sabemos, está intimamente ligado com a degradação urbana e com a possibilidade de investirmos e de crescermos pela reabilitação urbana, e aí também não fazemos. Portanto, eu acho que está aqui uma embrulhada grande do ponto de vista de medidas, e estamos sempre a lançar mais medidas sem ter o mínimo acompanhamento e uma capacidade de mostrar as que executamos. Há 6 meses atrás anunciámos a extinção de 50 institutos, aparentemente nenhum está extinto. Tínhamos um conjunto de intenções de cortar consumos intermédios, etc. Não está a aparecer nas contas. Portanto, não é por lançarmos mais medidas que nos credibilizamos, é por executar bem e apresentar evidência de que as que apresentámos há 6 meses estão a ser cumpridas. E relativamente agora a este ponto que extingue mais de 900 cargos de chefia no Estado, será ainda suficiente ou é preciso mais? Não extingue nada, faz a intenção de extinguir. Depois, em concreto, vamos ver o que é que vai acontecer. E se são mesmo extintos, porque, como eu estava a referir, há aqui uma diferença enorme entre o anúncio e a execução. E anunciar a extinção de 900 cargos, em si, pode ser positiva, pode permitir uma poupança interessante, mas só se realiza, pela anunciarmos, não realiza nada, só realiza quando se torna efetiva. E em muitas outras extinções que íamos fazer, e referia dos institutos públicos, estão por fazer. Portanto, quando anunciámos foi importante, era, mas passaram 6 meses e não fizemos nada. Aliás, muitos economistas apontam a necessidade de próximos PECs, PEC 5, PEC 6, precisamente relacionados com esse corte nas gorduras do Estado que ainda não foi feito efetivamente, e também relacionado com os encargos com as PPPs. Eu acho que, do ponto de vista mais social do que económico, digamos assim, é altamente injusto estarmos a baixar pensões, a congelar pensões sociais, quando temos no Estado claramente medidas a tomar naquilo que disse, que chamou a gorduras do Estado. E, portanto, eu acho que é legítimo nós pedirmos este sacrifício adicional aos portugueses e às famílias portuguesas, se tivéssemos feito um trabalho de casa no Estado. A percepção, dizendo de outra forma, a percepção de todos nós, portugueses, é que estão-nos a cortar a nós, mas no Estado ninguém corta. Ninguém corta na dimensão do Governo, ninguém corta no número de juntas de freguesia, ninguém corta no número de autarquias, ninguém corta os governos civis, ninguém corta os institutos públicos, ninguém corta grande parte das empresas públicas, cuja necessidade é altamente duvidosa, não é? Tem sido apontado muito a RTP. Porque é que nós gastamos 360 milhões com a RTP? Os 360 milhões que gastamos com a RTP é mais ou menos aquilo que estamos a cortar nos pensionistas. Portanto, as pessoas têm que... E eu acho que cada vez mais, para o cidadão comum, estas escolhas não são minimamente racionais.
E, portanto, as pessoas começam a ficar revoltadas com este tipo de escolhas. Aliás, a isto ficamos a saber também que os preços dos transportes vão aumentar. Isto também vai provocar ainda mais revolta. É natural, porque também temos que os aumentar, porque o financiamento daquelas empresas está como está, porque estão incapazes de aceder ao mercado, vão ter problemas de tesouraria gigantes, têm um passivo que representa cerca de 15% do PIB, que é um passivo que é de responsabilidade do Estado, não é dívida pública, mas é de responsabilidade do Estado, e hoje estava muito financiado nos mercados internacionais e as empresas estão sem acesso a esses mercados, tiveram downgrades das agências de rating que ainda tornou mais difícil, e as últimas tentativas de alguma destas empresas, nomeadamente a Refer, de ir ao mercado, não conseguiu colocar nenhuma dívida. Está aqui nós, enquanto país, e para ganharmos credibilidade nas nossas medidas económicas, temos que apresentar evidência muito clara daquilo que já falámos nos PECs 3, 2 e 1, está cumprido, está a ser feito e está claramente a produzir efeitos. Eu acho que nós temos grande dificuldade nisso. Temos algumas medidas que têm impacto imediato, que são os aumentos de impostos. Já no corte de salários, já não é tão líquido assim, porque, como sabemos, no final do ano passado houve promoções que desvirtuaram até o próprio corte em vários ministérios. Temos vários ministérios onde a redução da despesa de salários não aconteceu, como a administração interna, por exemplo. E, portanto, o que é que nós temos conseguido fazer? Aumentar impostos. O resto, a máquina do Estado, a despesa, temos tido muita dificuldade. E, portanto, e se não conseguirmos mostrar evidência clara, porque nós temos conseguido duas coisas. O desafio que nós temos são dois. O mais fácil é cortar. Mas o mais difícil é inverter a tendência do ritmo de crescimento da despesa que nós tínhamos. E nós temos claramente de inverter o ritmo de tendência de crescimento da despesa que nós tínhamos. Porque senão, cortamos 5, mas daqui a 1 ano e meio, muita da nossa despesa cresce a ritmos muito importantes. A despesa de salários na função pública cresce por via dos aumentos, mas também pela via das carreiras na função pública, cresce a um ritmo muito acelerado, que rapidamente come estes 5% de redução. Mas se nós não invertermos o ritmo de tendência da nossa despesa para além dos cortes, vamos estar sempre a adiar um problema vamos ter sempre um problema financeiro nas mãos. De resto, outra das medidas que eu gostaria, e agora peço um comentário muito breve, porque já temos pouco tempo para esta entrevista, relativamente ao Estado querer incentivar a poupança e desincentivar o consumo relativamente aos créditos à habitação que deixam de ser dedutíveis no IRS. Isto é, de facto, uma boa medida para que as pessoas não consumam tanto, não se endividem, era isto que eu queria dizer, endividamento. As pessoas, no limite, não compram casa por divertimento. As pessoas compram casa porque precisam de casa. E o problema do Estado, eu acho bem que limite e acaba até com a adoção à coleta da compra de habitação. Mas tem que dinamizar o mercado de arrendamento, porque as pessoas precisam de ter opções para suprir a sua necessidade, que é a habitação. As pessoas, no fundo, têm duas grandes opções, ou arrendam ou compram. Durante muito tempo era muito vantajoso comprar, mas também porque não se dinamizou o mercado de arrendamento. E, novamente, e é um bocadinho isso que a Comissão Europeia pede nesta questão do arrendamento, que é para não potenciar um endividamento e não potenciar um peso da habitação própria, que Portugal tem muito acima da média comunitária, mas para isso é preciso dinamizar o arrendamento. Agora, não se dinamiza o arrendamento sem intervir no arrendamento antigo. E, portanto, as coisas são coxas. Nós vamos fazer um bocadinho, mas não fazemos o outro. E, portanto, no limite, o que vai acontecer é que as pessoas vão ter dificuldade em aceder à habitação e vão pagar por isso, porque quando há pouca oferta, o preço aumenta. Como já se verifica. Obrigada, Pedro. Já voltamos à conversa desta vez sobre crise política.